Campeonato Mineiro, será que vai começar na data correta? Isso nós vamos saber daqui a pouco. Muito bem, um abraço para você que está ligado conosco aqui no canal. Continue se inscrevendo, dando like, compartilhando. Tivemos aí um período de férias, já de volta e já com um assunto quente, que é o Campeonato Mineiro do ano que vem. Vamos só contextualizar a situação. O time do Betim alegou que o Ipatinga teria falsificado alguns documentos. E na noite de ontem, na Federação Mineira de Futebol, o julgamento aconteceu, já que o STJD foi provocado e convocou esta reunião, o TJD da Federação Mineira de Futebol. E estiveram presentes os representantes do Ipatinga e também do Betim, de maneira virtual, além de outros advogados aqui no TJD da Federação Mineira de Futebol. O presidente do TJD, Guilherme Doval, fala qual foi o resultado desse julgamento e o que podemos esperar nesta questão envolvendo Ipatinga e Betim. A decisão de hoje, no final das contas, a gente debruçando sobre o processo, acho que todos que puderam acompanhar a sessão puderam verificar a profundidade da análise jurídica que foi realizada hoje pelos auditores, extremamente capacitados do nosso tribunal, é que, de fato, o Ipatinga não perde os pontos na partida realizada, de forma que, a prevalecer a nossa decisão, o Ipatinga segue como classificado para disputar o Campeonato Mineiro de 2023. Obviamente, o STJD já está nesse caso, né, e já tem decisões proferidas em relação a esse processo, e há mais uma esfera recursal que vai apreciar essa situação. Se o campeonato começa ou não no próximo sábado, compete ao STJD agora definir, uma vez que foi uma decisão do próprio STJD que suspendeu o início da competição. Então, certamente, eles vão apreciar a matéria, verificar se o julgamento realizado hoje permite o início do campeonato na data agendada e na data aprazada, e que todos contam que isso aconteça. Apesar do resultado de campo mantido, o Ipatinga ainda assim foi punido, né, com multas. Esclarece por que da multa, né, por que há punição financeira e não há punição na esfera esportiva. O entendimento que prevaleceu no nosso julgamento de hoje, de fato, reconhece uma grave falta do Ipatinga em relação a uma aparente falsidade de documentos utilizados para registro de atletas. Contudo, a aferição de condição de jogo é um critério muito objetivo pelo regulamento da competição, que diz respeito à publicação do atleta no BID. E essa condição foi verificada. Então, a gente não conseguiu, ou não entendeu como mais plausível, punir o Ipatinga com perda de pontos por escalação irregular, mas reconhecendo as graves infrações cometidas, aplicou punições de suspensão ao presidente do Ipatinga e de aplicação de multas à equipe e ao dirigente. Suspensão de 540 dias. 540 dias foi a suspensão colocada para o presidente, o senhor Nicanor Pires. Presidente, a partir da decisão de hoje, pelo que acontece normalmente na Justiça Desportiva, há um prazo para que o STJD julgue a partir da decisão de hoje, acatando ou não a decisão da instância estadual? Não há um prazo específico. O STJD é muito sensível no aspecto da agilidade nas decisões, especialmente quando interferem no início de competições e na continuidade de competições. Então, estou certo que o STJD continuará priorizando uma análise expedita das matérias que vão ser levadas a ele, e acredito que haverá uma decisão sobre a continuidade do campeonato ou sobre o início do campeonato de forma muito breve pelo STJD. O próprio STJD cobrou a demora do TJD de Minas Gerais para fazer esse julgamento, né? E hoje fez de forma extraordinária. O porquê da demora, como é que vocês encararam também essa cobrança? Na realidade, a nossa visão, na verdade, não é que houve uma demora. Existem ritos obrigatórios pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva que, se nós não observássemos, teríamos o risco de conduzir um julgamento com nulidades. Então, para dar segurança jurídica de que o julgamento fosse ocorrido da forma segura, nós precisávamos que o Ipatinga, como recorrido, pudesse ter a oportunidade de responder ao recurso, sob pena de ser julgado sem ter oportunidade de falar no processo. Então, como o tribunal estava em momento de recesso, o Ipatinga se antecipou ao seu prazo, apresentou o seu recurso no domingo. A Procuradoria de Justiça Desportiva, em 24 horas, fez o seu parecer, cumprindo os requisitos necessários para que esse julgamento acontecesse. Então, na realidade, o nosso tribunal tem como prática atuar de forma bastante ágil, e assim foi feito, assim que o processo estava possível de ser julgado, foi pautado para o mesmo dia. É dessa forma que nós tentamos conduzir os nossos casos. Diante de tudo que foi exposto nessa reunião aqui de hoje, onde o tribunal disse que não tem a competência para falar se um documento é falso ou não, pode criar uma jurisprudência para ser sugestionado no próximo campeonato, no regulamento, que os documentos sejam autenticados por uma autoridade competente?
na realidade, o entendimento majoritário no nosso julgamento de hoje foi que o tribunal tem sim competência para verificar a falsidade dos documentos para fins de aplicação de penalidades desportivas. Então, essa situação, retornando à nossa análise, esse tipo de cenário de alegações de falsidade, entendo que o tribunal vai se debruçar sobre as provas existentes e se houver uma detecção de falsidade, possivelmente as penas serão aplicadas. Esse é o entendimento que prevaleceu. É bom lembrar que o STJD ainda vai fazer um julgamento, aí sem data prevista, mas é bem célere, é bem rápida esta questão de definição do campeonato por parte do STJD. O que podemos garantir é que o Ipatinga está garantido, vai disputar o Campeonato Mineiro do Módulo 1 deste ano de 2023. O presidente do clube, Nicanor Pires, foi multado em R$10 mil e punido com 540 dias de suspensão. O Ipatinga também punido em R$20 mil e absolvido de todas as outras acusações nos artigos 234 e 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Continue ligado conosco porque teremos mais informações no decorrer deste ano. Continue se inscrevendo, dando like e compartilhando.